Sabe quando você tem um reflexo perfeito e impede que algo caia no chão de forma inacreditável, mas não tem ninguém vendo o que aconteceu? Isso pode ser bem chato, mas quando momentos assim são capturados por câmeras, eles ficam imortalizados. E é justamente sobre momentos assim que eu vou falar no vídeo de hoje, te mostrando os melhores momentos inacreditáveis capturados na câmera. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E agora confira: momentos inacreditáveis capturados na câmera. Carro lança chamas. Eu aposto que você nunca viu um carro que ao invés de lançar luz pelos faróis, lança chamas. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Esse carro impressionante existe, veja só o quão poderoso ele é. Quem tiver um desses não precisa se preocupar caso aconteça um apocalipse zumbi. Afinal, nenhum morto-vivo sobreviveria a uma máquina como esta. Mas normalmente eu acredito que ele não tenha muita utilidade. Afinal, é um pouco difícil dirigir no meio da cidade, lançando chamas por todo lado. Pelo menos para os motoristas que ficam na frente deste carro. Hóquei subaquático. O hóquei não é um esporte muito popular no Brasil, mas é claro que você já deve ter visto em filmes ou na TV pessoas praticando este esporte em pistas de gelo ou até na grama. Mas você já viu uma partida de hóquei dentro da água? Eu aposto que você respondeu que não, já que isso não é nada comum. Mas veja só este homem que está praticando hóquei embaixo d'água. É inacreditável. Sem pausa para um lanche. Enquanto algumas pessoas sequer conseguem subir em uma prancha, outras conseguem fazer um lanche enquanto surfam. Mas para adquirir essa impressionante habilidade, é preciso muito treino e dedicação e um pouco de talento com certeza. Onda de gelo. Na Rússia, esse fenômeno completamente raro, bizarro, deixou todo mundo de queixo caído. Uma onda de gelo simplesmente invade o cais. E se a água tem muita força, você deve imaginar que o gelo é ainda mais poderoso. E aqui isso fica muito claro, já que a onda de gelo consegue quebrar as grades de proteção sem nenhum problema, como se elas fossem muito frágeis. Show de demolição. Na China, um fenômeno bastante incomum chamou a atenção. Nada menos do que 15 prédios com obras inacabadas foram demolidos de uma vez só. O resultado foi esse que você está vendo. Eu imagino que o som destes prédios sendo derrubados deve ter sido algo que não se escuta todo dia. As imagens falam por si só. Ciclista em chamas. Mas nem todos os vídeos que eu vou te mostrar hoje são trágicos. Esse, por exemplo, está mais para um espetáculo. É isso que acontece quando as pessoas resolvem unir truques com chamas e manobras radicais de bicicleta. Motorista especial. Parece que estas são imagens de um dia comum no trânsito da Rússia. Pois é isso que você vai encontrar enquanto dirige pelo país da Ásia. Este urso parece estar bem tranquilo dando um passeio e vendo assim sequer parece um animal feroz e perigoso, né? Pelo contrário, ele até brinca com um instrumento de sopro. Realmente é chocante que as pessoas não estejam surpresas com a presença desse animal no meio da rua. Imitando o urso. Esse casal foi buscar o carro e encontrou um enorme urso dentro do veículo. Ao que parece, ele estava lá descansando um pouco ou planejando dar um passeio rápido. A mulher então abre a porta para o animal sair como se fosse algo comum de acontecer. E para deixar tudo ainda mais engraçado, o homem que está filmando tenta intimidar o urso com uma espécie de urro. Parece que nem mesmo o urso conseguiu entender. Veja só como ele reagiu a isso. Malabaristas. Os malabaristas são realmente muito habilidosos, mas esses aqui conseguiram superar tudo o que você já viu. Veja só as incríveis habilidades que eles possuem. Eles conseguem fazer algo inacreditável que, por sorte, foi capturado em câmera para que a gente possa assistir a essa cena impressionante. Ataque de peixe. Este homem estava se divertindo um pouco em um passeio quando foi atacado por um peixe. Pois é, isso que você ouviu. Um peixe pula dentro do bote como se fosse atacar. E parece que o homem que estava no bote também teve essa impressão e ficou desesperado quando o peixe saltou. Bom, não podemos chamar este peixe de inteligente, afinal, se eu fosse ele, ficaria bem longe dos barcos. Mas no fim das contas, quem acaba caindo no rio é o homem que estava no bote, provavelmente levando o peixe junto para a sorte do animal. Desabamento. Veja o quão satisfatório é ver o desabamento desta torre de resfriamento. Ela foi cortada e se desmonta em câmera lenta. Um vídeo perfeito para as pessoas que gostam de assistir coisas satisfatórias, né? Onda de árvores. Essa cena nada comum aconteceu na Índia em 2017, quando a força da água acabou arrastando várias árvores da proximidade. A cena é impressionante e mostra toda a força que a água tem. Este é um belo exemplo de momentos inacreditáveis capturados na câmera. Chuva de granizo. Chuvas de granizo são bastante comuns, mas nem sempre as pedras são grandes.
Já no caso desta chuva de granizo, as pedras não eram tão pequenas, e este motorista resolveu parar na beira da estrada para esperar a chuva de granizo passar, mas essa não foi a melhor ideia. As pedras que estavam caindo eram tão grandes que acabaram quebrando o vidro do carro. É assustador. Andando sobre as águas. Este homem tem uma habilidade muito incomum. Ele consegue se manter sobre a água sem nenhuma prancha. Sim, ele tem uma habilidade que apenas Jesus Cristo possui. É realmente muito impressionante. E ele também consegue deslizar sentado sobre a água. Veja só. Decolando. Esse carro precisou carregar um avião, uma cena que não se vê todo dia por aí, e o mais impressionante é que ele decola no meio da estrada. Imagine só você estar passeando de carro tranquilamente quando vê uma cena como esta na estrada. Aposto que os motoristas ficaram tanto quanto surpresos com isso. Imitando os games. A gente sabe que nos jogos de videogame as coisas são muito mais simples e com apenas alguns cliques do controle é possível fazer manobras impressionantes. Mas na vida real, não é assim que as coisas funcionam, né? Na verdade, esta pessoa conseguiu provar que, na verdade, é possível sim produzir essas manobras na vida real, mas para isso é preciso muito treinamento e um pouco de coragem, é claro. Passando do limite. Esse homem estava se divertindo com uma prancha em um tobogã de água, mas ele acabou pegando muito impulso e chegou a sair da piscina. Ao que parece no vídeo, ele não se machucou e, por sorte, não havia ninguém no caminho dele, mas isso poderia ter acabado muito mal. Portal para uma outra realidade. Esses homens estavam abrindo a porta para sair, mas acabaram se deparando com essa cena assustadora. A porta parece ser um portal para uma outra dimensão, mas na verdade isso é apenas uma tempestade. Eu acho que depois disso eles acabaram desistindo de sair. Telhado no ar. Uma forte tempestade atingiu a China e acabou gerando um enorme rastro de destruição, e a força dos ventos acabou arrastando um telhado pelas ruas da cidade. A cena é muito assustadora. O telhado parece ter fugido do nada e se despedaça no chão como se fosse de papel. É inacreditável e assustador. Urso à solta. Esse urso acabou se soltando e causando muita confusão pelas ruas da Rússia. É claro que os moradores ficaram muito assustados com o animal que estava correndo pelas ruas. O animal causou muita confusão e chegou a ser atingido por um ônibus quando estava atravessando a rua, mas por sorte ele não ficou seriamente ferido, e para a sorte das pessoas que estavam na rua, ele também não atacou ninguém. Incêndio no mar. Estas imagens podem parecer algo que saiu de um filme de ficção científica, mas a verdade é que isso de fato aconteceu. O incêndio no meio do oceano foi causado pela ruptura de um gasoduto subaquático, e o resultado disso foi esse. Apesar de parecer ao contrário, conter um incêndio nessas condições pode ser muito difícil e os danos são bastante desastrosos para o meio ambiente. Lançamento desastroso. Esse míssil foi lançado, mas parece que as coisas não saíram como planejado. No final das contas, o que aconteceu é que o objeto caiu no chão e explodiu. Felizmente não havia ninguém por perto, porque, como você pode ver nas imagens, as chamas atingiram uma grande área. No final, os danos foram apenas materiais e, como esses mísseis não são nada baratos, alguém teve um grande prejuízo com esta explosão. Helicóptero no trânsito. Estes motoristas estavam enfrentando mais um dia no trânsito, indo para o trabalho ou para outros compromissos, quando um helicóptero apareceu do nada. Para a sorte desses motoristas, a aeronave não aterrissou, mas se aproximou demais do chão e acabou levando alguns fios da rede elétrica junto. E para piorar, os postes não resistiram e caíram sobre alguns carros. Aposto que eles ficaram bastante surpresos com isso e provavelmente alguns dos carros sofreram danos, mas ao que parece, ninguém ficou ferido. Trocando a lâmpada. Normalmente, quando nós vamos trocar uma lâmpada em casa, apenas pegamos uma cadeira e isso já é o suficiente para alcançar a lâmpada, né? Mas no trabalho deste homem as coisas são um pouco diferentes. Ele precisou subir em uma altura enorme acima das nuvens para trocar uma lâmpada. E aí, você teria coragem de trabalhar como algo assim? Tourada. Esses homens tiveram uma ótima ideia de como provocar um touro. Para isso eles usaram uma gangorra, mas o animal parece não ter gostado nem um pouco dessa ideia e fica cada vez mais furioso com os homens. A gente tem que lembrar que estas pessoas estão acostumadas e treinadas para isso, então é melhor você não tentar fazer algo assim em casa. Calor de derreter. No Brasil faz muito calor em algumas regiões e com essas temperaturas altas muitas pessoas sofrem, mas parece que em Dubai é ainda mais quente. Veja só o que o calor de Dubai é capaz de fazer. Pois é, você entendeu certo. Os carros estão simplesmente derretendo por conta do calor nas ruas de Dubai. É inacreditável que algo assim aconteça. Imagine só passear pelas ruas da cidade nessas condições. Ciclista versus carro. Se eu te perguntasse quem ganha uma corrida entre um carro e uma bicicleta, você responderia que o carro vence, né? Mas parece que nem sempre é assim.
Nesse caso do vídeo, quem acabou levando a pior foi o carro, e para surpresa da maioria, a bicicleta conseguiu vencer com uma enorme vantagem. Esse é o tipo de coisa que só é possível de acreditar vendo, afinal, se essa corrida não tivesse sido filmada, ninguém conseguiria acreditar nessa história impressionante de uma bicicleta contra um carro. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!